Ele só queria caminhar à beira-mar para espairecer, mas quando encontrou uma garrafa com uma carta dentro, não fazia ideia de que estava prestes a viver a maior história de amor da sua vida. As palavras naquela carta tocaram algo profundo, e ele decidiu encontrar a autora a qualquer custo. Comente de qual cidade você está assistindo e prepare-se. Essa história vai aquecer seu coração. Agora vamos ao começo dessa jornada inesquecível. Rafael Almeida tinha 39 anos e um império que brilhava como o sol na Barra da Tijuca. Dono da Almeida Construções, ele erguia prédios no Rio de Janeiro, torres de vidro no Leblon, condomínios de luxo em São Conrado. E o dinheiro vinha como as ondas na praia onde ele corria todo sábado. Alto, cabelo castanho curto penteado para trás, olhos azuis que cortavam como o mar em dia de ressaca, ele era o tipo de homem que parecia ter tudo, mas o coração dele, vazio depois de anos de relações rasas e interesses calculados, batia sem rumo. Era uma manhã de sábado, o sol subindo devagar no céu da praia do PP, quando Rafael saiu para correr. O vento salgado batia no rosto, os tênis afundavam na areia molhada, o mar lambendo os pés. Ele gostava da rotina, o barulho das ondas, o suor escorrendo, o silêncio que o dinheiro não comprava. Mas naquele dia, algo quebrou o ritmo. Uma garrafa verde, velha e meio enterrada na areia, o vidro embaçado pelo tempo. Rafael parou, o fôlego quente no peito, e pegou a garrafa, a curiosidade vencendo o cansaço. Era uma garrafa de cerveja comum, Brahma, o rótulo desbotado, mas dentro dela, um papel dobrado, amarelado, preso contra o vidro. Ele girou a tampa, o metal rangendo, e puxou o papel com cuidado, o coração batendo mais rápido que na corrida. A carta era escrita à mão, a tinta azul meio borrada, mas legível. Ele sentou na areia, o mar ao fundo, e leu. Para quem encontrar isso, eu sou Clara, 29 anos, moro em Paraty. Escrevo essa carta numa noite chuvosa, ouvindo o mar da janela do meu quartinho. Não sei se alguém vai ler, mas gosto de imaginar que sim. Meu sonho é simples, encontrar alguém que veja o mundo como eu vejo, nas ondas, nas estrelas, num café quente numa manhã fria. Nunca fui boa com amores, mas acredito que ele tá por aí, talvez perdido como essa garrafa. Se você achou isso, me escreva. Quem sabe a gente se encontra. Com carinho, Clara. Rua das Flores, 47, Paraty, RJ. Rafael ficou parado, o papel na mão, o barulho das ondas enchendo o silêncio. A letra era delicada, o tom leve, mas havia algo ali, uma solidão que ele conhecia, um calor que ele não sentia há anos. Paraty ficava a umas 4 horas do Rio, uma cidadezinha de pedras e mar que ele já visitou numa obra antiga. Mas aquela carta, jogada ao acaso, parecia gritar para ele. Ele guardou o papel no bolso do short, a garrafa na mão, e terminou a corrida, o sol subindo no céu. No apartamento dele, um duplex na Avenida Niemeyer, vidro e mármore com vista para o mar. Rafael deixou a garrafa na mesa da sala, o papel ao lado. Tomou banho, o vapor enchendo o banheiro, mas a carta não saía da cabeça. Quem era Clara? Por que ela jogou aquilo no mar? E por que entre milhões de cariocas ele a encontrou? Naquela tarde, ele sentou no sofá, o ar-condicionado gelado contra o calor do Rio, e leu de novo. A simplicidade dela, o quartinho, o café, as estrelas, batia diferente do mundo dele, cheio de reuniões, jantares caros e mulheres que olhavam o saldo antes do sorriso. Rafael pegou uma caneta, um papel da empresa, com o logo da Almeida Construções em relevo, e escreveu: Clara, sou Rafael, 39 anos. Achei sua garrafa na praia do PP hoje. Não sei por que peguei, mas sua carta me fez parar. Também gosto das ondas e de um café quente, mas meu mundo é mais barulhento que o seu. Rio, prédios, correria. Não sei se sou o que você procura, mas quis responder. Me escreva se quiser. Rafael, Avenida Niemeyer, 550, Apto, 1201, Rio de Janeiro, RJ. Ele dobrou o papel, colocou num envelope simples e desceu para o correio da esquina, o calor do asfalto subindo pelas pernas. Selou a carta, jogou na caixa e voltou para o duplex, o coração leve de um jeito que não explicava. Era só uma carta, um gesto bobo, mas algo naquela mulher que ele nem conhecia já mexia com ele.
Naquela noite, Rafael jantou sozinho. Um filé com fritas, uma cerveja gelada, a garrafa verde na mesa como um troféu. Olhou para o mar pela janela, o skyline do rio piscando, e imaginou Clara em Paraty, ouvindo as ondas, escrevendo na chuva. Ele era um milionário de prédios e contratos, mas ali, com a carta dela na cabeça, sentia um vazio que o dinheiro nunca tapou. Os dias seguintes foram uma espera. Rafael corria na praia, fechava negócios no Leblon, mas olhava a caixa de correio do prédio toda tarde, o peito apertado. Uma semana depois, num fim de tarde abafado, o porteiro entregou um envelope. Papel simples, letra delicada, remetente. Clara, Rua das Flores, 47, Paraty. Ele subiu para o apartamento, o coração disparado, e abriu a carta no sofá, o ventilador zumbindo no canto. Rafael, você achou minha garrafa? Não acredito que alguém respondeu. Gostei da sua carta. Seu mundo parece grande, mas você fala das ondas como eu. Aqui em Paraty é tudo mais quieto, mas às vezes sinto falta de algo que não sei explicar. Se quiser, vem me visitar. Tomamos um café e vemos o mar juntos. Com carinho, Clara. Rafael sorriu, o papel na mão, o barulho do rio lá fora. Ele tinha jurado a si mesmo nunca mais correr atrás de ilusões, mas aquela mulher, com sua garrafa, sua carta romântica, já mudava algo nele. E ele, o milionário da Barra, sentia que precisava conhecê-la. Rafael Almeida passou a semana com a carta de Clara na cabeça, as palavras dela, simples, quentes, cheias de mar, girando como as ondas da praia do PP. Ele era um homem de números, de concreto e vidro, mas algo naquela mulher que ele nem conhecia puxava ele como uma correnteza. Na sexta-feira, depois de uma reunião longa no Leblon, um contrato para mais um prédio na Zona Sul, Rafael decidiu, ia para Paraty. Não avisou ninguém, nem o sócio dele na Almeida Construções, o sério Eduardo, que ia perguntar o que um milionário queria numa cidadezinha de pedra. Sábado de manhã, ele jogou uma mochila no banco do passageiro do Range Rover preto, camiseta, jeans, um par de tênis, e pegou a Rio Santos, o sol subindo no céu, o mar brilhando à esquerda. A estrada era um tapete de curvas, o verde das montanhas abraçando o asfalto, o rádio tocando um samba baixo que ele mal ouvia. Paraty ficava a umas 4 horas do rio, mas Rafael não tinha pressa. O vento entrava pela janela, o cheiro de sal e mato misturado, e a carta dela, dobrada no bolso, parecia viva. Chegou em Paraty no fim da manhã, o calor úmido subindo das pedras do centro histórico. A cidade era um postal, casinhas brancas com portas coloridas, o mar calmo lambendo o cais, o som de um violão vindo de algum canto. Rafael estacionou perto da Praça da Matriz, a mochila no ombro, e caminhou até a Rua das Flores, o número 47 na cabeça. A rua era estreita, o chão de pedra irregular, as casas pequenas enfileiradas como numa pintura antiga. O número 47 era uma casinha azul, a tinta descascando nas bordas, uma janela aberta com cortina leve balançando no vento. Rafael parou na porta, o coração batendo mais rápido que na corrida da praia, e bateu, 3 toques firmes, o som ecoando no silêncio. Passos leves vieram de dentro, e a porta abriu. Clara era mais bonita que ele imaginou. Tinha 29 anos, cabelo preto cacheado caindo nos ombros, olhos castanhos que brilhavam como o mar à noite, pele morena marcada pelo sol de Paraty. Vestia uma blusa leve branca e um short jeans. Os pés descalços no chão de taco, um sorriso tímido no rosto. "Rafael?" perguntou a voz suave, mas surpresa, os olhos arregalados. "Eu mesmo", ele respondeu, rindo baixo, os olhos azuis fixos nos dela. "Achei sua garrafa e sua carta." Ela cobriu a boca, o riso escapando, o rosto corando. "Meu Deus", disse baixo, dando um passo para trás. "Você veio mesmo. Entra, por favor." O quartinho dela era simples, uma sala com sofá velho, uma mesinha de madeira, uma prateleira cheia de livros usados, o ventilador zumbindo no canto. O cheiro de café vinha da cozinha pequena, o som do mar entrando pela janela. Rafael sentou no sofá, a mochila no chão, enquanto Clara pegava 2 xícaras na cozinha, o cabelo cacheado balançando com os passos. "Não acredito que você está aqui", ela disse, voltando com o café, sentando na cadeira ao lado. "Achei que ninguém ia responder, muito menos aparecer. Eu não resisti."
Ele retrucou pegando a xícara, o calor subindo nas mãos. Sua carta, sei lá, me pegou. Como você jogou ela no mar? Clara riu, o som leve enchendo o quarto. Foi numa noite chuvosa, contou, os olhos castanhos brilhando. Eu estava sozinha, ouvindo as ondas, e escrevi. Joguei do cais, nem pensei muito. Queria que alguém achasse, mas não esperava você. E eu achei, ele disse, o sorriso largo, o café quente na boca. Na praia do PP, semana passada. Tava correndo e vi a garrafa na areia. Ela assentiu, os dedos mexendo na xícara, o olhar perdido por um segundo. Você é do Rio, né? Perguntou, o tom curioso. O que faz lá? Trabalho com construção. Ele respondeu, simples, os olhos azuis nos dela. Prédios, essas coisas, mas gosto do mar como você. Clara sorriu, o rosto corando de novo. Aqui é só mar e pedra, disse baixo. Trabalho numa lojinha de artesanato. Faço crochê para vender. Não é grande como o Rio, mas é meu canto. Rafael ficou quieto, o contraste batendo fundo, o duplex dele na Niemeyer, os milhões da Almeida Construções, e ali, o quartinho dela, o crochê, o café simples. Mas algo na voz dela, no jeito que falava do mar, fazia ele querer ficar. É bonito, disse o tom baixo, olhando ao redor. Tem vida aqui. Tem, ela respondeu, rindo leve. Quer ver o cais? Onde joguei a garrafa? Ele assentiu, o coração leve, e eles saíram. O sol quente batendo nas pedras. Caminharam até o cais, o mar calmo refletindo o céu, os barcos balançando devagar. Clara apontou o canto onde jogou a garrafa, o vento bagunçando o cabelo dela, e Rafael ficou ao lado, o cheiro de sal no ar. Foi ali, ela disse, os olhos castanhos no mar. Nunca imaginei que ia te trazer para cá. Nem eu, ele retrucou rindo, os olhos azuis fixos nela. Mas tô feliz que trouxe. Naquela tarde voltaram pro quartinho, o café virando papo. Sobre o rio, Paraty, as ondas que os uniram. Rafael sentia o peito aquecer, o vazio dele sumindo aos poucos enquanto Clara ria, os olhos brilhando com cada história. Ele ficou até o sol cair, o céu virando laranja, e quando se despediu na porta, o aperto de mão dela foi quente, firme. Volta quando quiser, ela disse, o sorriso tímido, a voz suave. Eu volto, ele respondeu, o tom firme, o coração disparado. No caminho para o rio, a Rio Santos escura ao redor, Rafael segurou o volante, a carta dela no bolso, o rosto dela na cabeça. O milionário da Barra tinha encontrado uma garrafa, e Clara, a mulher que a escreveu, já transformava algo que ele nem sabia que precisava. O sol já tinha caído quando Rafael Almeida chegou de volta ao Rio, a Rio Santos, deixando Paraty para trás como um sonho que ele ainda sentia na pele. O Range Rover cortou a Avenida Niemeyer, o mar escuro brilhando à esquerda, o rádio mudo enquanto a cabeça dele girava com Clara, o cabelo cacheado dela, os olhos castanhos, o quartinho simples que parecia mais vivo que o duplex dele. Ele estacionou na garagem, a mochila no ombro, e subiu para o apartamento, o silêncio do mármore o recebendo como sempre. Na sala, a garrafa verde estava na mesa, o papel da carta dela ao lado, dobrado com cuidado. Rafael jogou a mochila no sofá, abriu uma cerveja gelada e sentou, o ventilador zumbindo no canto. O skyline do Rio piscava pela janela, Leblon, Ipanema, Copacabana, mas os olhos dele estavam em Paraty, no cais onde ela jogou a garrafa, no café quente que dividiram. Ele pegou a carta de novo, releu as palavras dela, talvez perdido como essa garrafa, e sorriu, o peito aquecendo de um jeito que não explicava. Naquela noite ele dormiu com o barulho do mar entrando pela janela, o rosto de Clara na cabeça, o juramento silencioso de voltar. Domingo passou devagar. Rafael correu na praia do PP, o sol quente na areia, mas dessa vez sem garrafas na beira. Trabalhou em casa, revisando plantas de um prédio novo em São Conrado, mas a caneta parava no papel, os olhos fugindo para a garrafa na mesa. Ele precisava falar com ela de novo. Segunda-feira, depois de uma manhã cheia na Almeida Construções, reuniões com engenheiros, um café frio na mão, Rafael sentou na sala dele, o vidro do chão ao teto mostrando o rio lá embaixo. Pegou um papel da empresa, a caneta na mão, e escreveu. Clara, voltei para o Rio, mas Paraty ficou comigo. Gostei do café, do cais, de você. Meu mundo aqui é barulhento.
prédios subindo, carros na rua. Mas penso no seu quartinho, no mar que você ouve. Quero te ver de novo. Me escreve ou me liga se quiser na 21 98765 43321. Rafael. Ele dobrou o papel, colocou num envelope e desceu para o correio no almoço, o calor do Leblon subindo do asfalto. Selou a carta, jogou na caixa e voltou para o escritório, o coração leve como na primeira vez. Mas agora ele sabia o rosto dela, o som da risada, e isso mudava tudo. Os dias seguintes foram uma espera quieta. Rafael corria na praia, fechava contratos, jantava com Eduardo no Leblon, steak com fritas, papo sobre lucros, mas a cabeça estava em Paraty. Na quinta-feira, o porteiro entregou um envelope, papel simples, letra delicada, o cheiro leve de maresia que ele imaginou ser dela. Rafael, você voltou. Fiquei feliz com sua carta. Não achei que ia sentir saudade de alguém que conheci num sábado. Aqui tá tudo igual. O mar, a lojinha, o crochê que faço para as turistas. Pensei em você correndo na praia e sorri. Liga para mim se quiser. 249 9876 5432. O café tá te esperando. Com carinho, Clara. Rafael riu alto, o som ecoando no duplex, o coração disparado. Ele pegou o celular, um iPhone preto sempre no bolso, e discou o número dela, o peito apertado enquanto o telefone chamava. Um toque, 2, e a voz dela veio, suave como na memória. Alô? Clara, ele disse, o tom baixo, o sorriso saindo sem querer. Sou eu, Rafael. Rafael, ela respondeu, o riso leve enchendo a linha. Você ligou mesmo. Claro, ele retrucou, sentando no sofá, a cerveja esquecida na mesa. Como não ligar para quem me deu o melhor café de Paraty? Ela riu de novo, o som quente atravessando os quilômetros. Você é bobo, disse baixo. Como tá o rio? Barulhento, ele respondeu, os olhos azuis na janela, o mar escuro lá fora. Mas eu estava pensando em Paraty hoje, no cais, na sua voz. É sério? Ela perguntou, o tom surpreso, mas feliz. Eu estava pensando na sua corrida. Você achou mesmo minha garrafa na areia? Achei, ele disse rindo. E agora estou aqui, falando com você por causa dela. Eles conversaram por 1 hora. Ela contou da lojinha de uma turista que comprou um pano de crochê, do mar que estava calmo em Paraty. Ele falou da praia, do prédio novo, do vazio que sentia no duplex. O papo fluiu, leve como o vento na Rio Santos, e quando desligaram, Rafael ficou no sofá, o celular na mão, o coração mais cheio que em anos. Na sexta, ele mandou flores para ela, um buquê de girassóis, simples como o quartinho dela, com um bilhete. Para quem me encontrou na garrafa, Rafael. O florista de Paraty entregou no sábado, e Clara ligou à noite, a voz rindo na linha. Você é louco, Rafael, girassóis aqui no meu sofá. Gostou? Ele perguntou, deitado na cama, o mar do rio ao fundo. Amei, ela disse baixo. Volta logo para ver eles comigo. Eu vou, ele respondeu, o tom firme, o peito aquecendo. No domingo, Rafael correu na praia, o sol forte na areia, e decidiu, no próximo fim de semana, Paraty de novo. Ele precisava dela, do café, do cais, do jeito que ela olhava o mar. Naquela noite jantou sozinho, um peixe grelhado, uma caipirinha, a garrafa verde na mesa, o bilhete dela ao lado. O rio piscava pela janela, mas os olhos dele estavam em Paraty, na mulher que escreveu a carta romântica que ele achou por acaso. Rafael, o milionário da Barra, tinha tudo, menos o que Clara já começava a dar. Um motivo para sentir o coração bater de verdade. Rafael Almeida passou a semana com Clara na cabeça, a voz dela ecoando como as ondas da praia do PP. O trabalho na Almeida Construções seguia firme. Plantas revisadas, reuniões no Leblon, um prédio novo tomando forma em São Conrado. Mas o duplex na Niemeyer parecia mais vazio a cada noite. Na sexta-feira, depois de um dia longo, ele jogou a mochila no Range Rover de novo, camiseta, jeans, o bilhete dela no bolso, e pegou a Rio Santos, o sol caindo no mar à esquerda, o coração leve como o vento na estrada. Chegou em Paraty no sábado de manhã, o calor úmido subindo das pedras do centro histórico, o mar calmo brilhando ao longe. Estacionou perto da Praça da Matriz, a mochila no ombro, e caminhou até a Rua das Flores, o número 47 já familiar. A casinha azul estava igual,
a tinta descascando a cortina leve na janela, mas os girassóis que ele mandou estavam num vaso na porta, o amarelo vivo contra o azul desbotado. Rafael sorriu, o peito aquecendo, e bateu. 3 toques firmes, o som ecoando. Clara abriu a porta, o cabelo preto cacheado solto nos ombros, os olhos castanhos brilhando com surpresa e algo mais. Vestia uma blusa leve amarela, quase da cor dos girassóis, e um short jeans, os pés descalços no chão de taco, o sorriso tímido abrindo devagar. Rafael, disse, a voz suave, o rosto corando. Você voltou. Prometi, né? Ele respondeu, rindo baixo, os olhos azuis fixos nos dela. Gostou das flores? Muito. Ela retrucou, dando um passo para trás. Entra. O café tá pronto. O quartinho dela estava igual. O sofá velho, a mesinha de madeira, os livros na prateleira, o ventilador zumbindo. Mas os girassóis no canto davam vida ao espaço. Rafael sentou no sofá, a mochila no chão, enquanto Clara pegava as xícaras na cozinha, o cheiro de café enchendo o ar. Você é louco por vir de novo, ela disse, voltando com o café, sentando na cadeira ao lado. Louco por café bom, ele brincou, pegando a xícara, o calor subindo nas mãos. E por você, talvez. Clara riu, o som leve enchendo o quarto, o rosto corando mais. Você é bobo, disse, baixo, mexendo na xícara. Como foi a semana no Rio? Cheia, ele respondeu, os olhos azuis nos dela. Prédios, reuniões, correria, mas eu pensava em Paraty todo dia, no cais, nos girassóis. Sério? Ela perguntou, o tom surpreso, os olhos castanhos brilhando. Eu pensava em você também, na praia onde achou a garrafa. Rafael sorriu, o peito aquecendo com as palavras dela. Então a gente estava pensando um no outro, disse, o tom baixo. Que tal me mostrar mais de Paraty hoje? Ela assentiu, o sorriso tímido voltando, e eles saíram, o sol quente batendo nas pedras. Clara levou ele para uma trilha curta, até a Praia do Sono. O mar azul escondido entre o verde, a areia branca quase vazia. Caminharam descalços, o vento salgado no rosto, e ela contou da vida dela. A lojinha de artesanato, o crochê que aprendeu com a avó, as noites ouvindo o mar. Rafael ouviu, o contraste com o rio batendo fundo. Os prédios dele, os milhões, e ali o crochê dela, o mar quieto. Você já saiu de Paraty? Ele perguntou, parando na areia, o mar lambendo os pés. Pouco, ela respondeu, o cabelo cacheado voando no vento. Fui pro Rio uma vez, criança, mas aqui é meu lugar. E você sempre no Rio? Quase, ele disse rindo. Cresci na Barra, corro na praia todo sábado, mas Paraty tá me ganhando. Clara riu, os olhos castanhos no mar. É o café, brincou Milton leve. Ou o mar. Ou você, ele retrucou, os olhos azuis fixos nela, o coração disparado. Ela corou, o olhar fugindo para o horizonte, mas o sorriso ficou. Eles sentaram na areia, o sol quente na pele, e falaram mais. Ele das obras, ela das turistas que barganhavam na lojinha. O papo fluiu, o tempo voando, e quando o sol começou a cair, voltaram para o quartinho, o céu virando laranja. Clara fez um bolo de fubá na cozinha, o cheiro doce misturado com o café, e eles sentaram na mesinha, o ventilador girando lento. Você já pensou que uma garrafa mudou tudo? Ela perguntou, cortando o bolo, os olhos castanhos nos dele. Todo dia, ele respondeu, rindo, pegando um pedaço. Se eu não corro na praia, não te encontro. E se eu não jogo ela no mar, você não vem. Ela retrucou, o sorriso tímido voltando. Rafael ficou quieto, o bolo quente na boca, o peito cheio. Então foi o destino, disse baixo, os olhos azuis brilhando. Ela assentiu, o rosto corando, e eles comeram em silêncio, o som do mar entrando pela janela. Naquela noite, Rafael ficou até tarde, o papo virando risadas. Ela contando de um turista que caiu no cais, ele do dia que derrubou o café numa planta cara. Quando se despediu na porta, o aperto de mão dela foi quente, os olhos dela nos dele. Volta logo, ela disse, a voz suave, o sorriso firme. No próximo fim de semana, ele respondeu, o tom certo, o coração leve. No caminho para o Rio, a Rio Santos escura ao redor, Rafael segurou o volante, o cheiro de fubá na memória, o rosto dela na cabeça. Ele parou num posto, tomou um café ruim para acordar e seguiu o mar à esquerda como um guia.
Naquela noite, no duplex, a garrafa verde na mesa, Rafael deitou na cama, o rio piscando pela janela. Ele era um milionário de prédios e contratos, mas Clara, com seu café, seu crochê, sua carta romântica, já transformava o vazio dele em algo que o dinheiro nunca comprou. E ele sabia, Paraty estava virando mais que um fim de semana. Rafael Almeida voltou para o Rio com o gosto do bolo de fubá de Clara na boca e o som da risada dela na cabeça. A semana começou pesada na Almeida Construções. Um atraso na obra de São Conrado, uma briga com fornecedores, o celular piscando com mensagens do sócio Eduardo. Mas o duplex na Niemeyer não parecia mais tão frio. A garrafa verde na mesa da sala, os girassóis que ele mandou para Paraty na memória, tudo trazia a Clara para perto, mesmo com o mar do Rio ao fundo. Na segunda-feira, depois de uma reunião longa, Rafael ligou para ela, o escritório vazio, o skyline do Leblon brilhando pela janela. "Oi, Clara", disse o tom baixo, o sorriso saindo fácil. "Rafael", ela respondeu, a voz leve atravessando a linha. "Já tá com saudade do bolo?" "Do bolo e de você", ele retrucou rindo, os olhos azuis na garrafa que guardava na gaveta da mesa. "Como tá, Paraty?" "Calma", ela disse, o som do mar ao fundo. "Vendi um pano de crochê hoje, uma turista de São Paulo." "E você, muito prédio?" "Muito", ele respondeu, o tom leve. "Mas penso no cais enquanto assino contratos." Ela riu, o som quente, e eles falaram por meia hora. Ela da lojinha, ele da obra, os dois do mar que os uniu. Quando desligou, Rafael ficou na cadeira, o coração aquecendo, o vazio do rio sumindo aos poucos. Ele correu na praia do PP na terça, o sol forte na areia, e mandou uma foto para ela. Os pés na água, a legenda: "Onde te achei?" Na quarta, o celular vibrou com a resposta. Uma foto do cais de Paraty, o mar calmo, os barcos balançando e um bilhete: "Onde te mandei." Rafael sorriu, o peito leve, e guardou a foto como um tesouro. O resto da semana voou. Reuniões, plantas, um jantar com Eduardo que ele mal ouviu, mas Paraty estava em cada canto da cabeça dele. Sexta-feira, fim de tarde, Rafael jogou a mochila no Range Rover de novo, camiseta, jeans, o bilhete dela no bolso, e pegou a Rio Santos, o sol caindo no mar, o rádio tocando um MPB baixo. Chegou em Paraty à noite, o calor úmido subindo das pedras, as luzes das casinhas coloridas brilhando no escuro. Estacionou na Praça da Matriz, a mochila no ombro, e caminhou até a Rua das Flores, o número 47, já um lar que ele não sabia que queria. Clara abriu a porta, o cabelo preto cacheado solto, os olhos castanhos brilhando com um sorriso que não escondia nada. Vestia uma blusa leve verde e um short jeans, os pés descalços, os girassóis murchando num vaso ao lado. "Rafael", disse a voz suave, o rosto corando. "Você é pontual, hein? Não perca o café bom." Ele brincou, rindo baixo, os olhos azuis fixos nos dela. "Posso entrar?" "Claro", ela respondeu, dando um passo para trás. "Fiz um peixe assado hoje. Quer?" O quartinho estava quente, o cheiro de peixe com limão vindo da cozinha, o ventilador girando lento. Rafael sentou no sofá, a mochila no chão, enquanto Clara trazia o prato. Peixe com batata, uma salada simples, 2 cervejas geladas. Sentaram na mesinha, o mar ao fundo, e comeram devagar, o papo fluindo como as ondas. "Como foi a semana?" ele perguntou, cortando o peixe, os olhos azuis nos dela. "Boa", ela respondeu, rindo leve. "A lojinha estava cheia, vendi uns brincos de crochê. E você, muito prédio caindo?" "Subindo", ele retrucou, o sorriso largo. "Mas eu estava contando os dias para voltar." Clara corou, o olhar fugindo para o prato, mas o sorriso ficou. "Sério?" perguntou baixo. "Por causa do peixe?" "Por causa de você", ele disse, o tom firme, o coração disparado. Ela ficou quieta, os olhos castanhos voltando para os dele, o ar entre eles mudando. "Você é diferente, Rafael", disse baixo. "Não sei explicar, mas é." "Você também", ele respondeu, a cerveja esquecida na mão. "Nunca conheci alguém como você." O silêncio caiu, o som do mar enchendo o espaço, os dois se olhando por um tempo que não contaram. Depois do jantar, Clara levou ele para o quintal. Um pedaço pequeno de terra atrás da casa, uma rede pendurada entre 2 coqueiros, o céu estrelado acima. Deitaram na rede, o balanço leve, o vento salgado no rosto.
Olha as estrelas, ela disse, apontando para o céu, o cabelo cacheado roçando o ombro dele. Lindas, ele respondeu, mas os olhos azuis estavam nela, o peito aquecendo com o calor dela tão perto. Aqui eu penso melhor, ela contou, a voz suave. Foi numa noite assim que escrevi a carta. Ainda bem, ele retrucou rindo baixo. Senão eu não te achava. Clara sorriu, os olhos castanhos nas estrelas, e eles ficaram ali, o balanço da rede misturado com o som do mar. Rafael sentia o coração bater diferente. Não era só o dinheiro, os prédios, o rio barulhento. Era ela, o quartinho, o peixe assado, a simplicidade que ele nunca soube que precisava. Naquela noite, ele ficou até tarde, o papo virando silêncio confortável, o mar ao fundo. Quando se despediu na porta, Clara segurou a mão dele um segundo a mais, os olhos dela nos dele. Volta logo, disse, o sorriso tímido, a voz firme. Semana que vem, ele respondeu, o tom certo, o peito leve. No caminho para o rio, a Rio Santos escura, Rafael parou num posto, tomou um café fraco e seguiu, o mar à esquerda como um guia. No duplex, a garrafa verde na mesa, ele deitou na cama, o rio piscando pela janela. Ele era um milionário de concreto e contratos, mas Clara, com sua carta romântica, seu crochê, sua rede, estava virando o ritmo das ondas dele. E Rafael sabia. Paraty não era mais só um fim de semana. Era onde o coração dele começava a morar. Rafael Almeida acordou na segunda-feira com o barulho do rio entrando pela janela do duplex. Carros na Niemeyer, o mar ao fundo. Mas o cheiro do peixe assado de Clara e o balanço da rede em Paraty estavam grudados na memória. A semana na Almeida. Construções foi um furacão. O prédio de São Conrado com problemas no cronograma, Eduardo cobrando prazos, o celular vibrando sem parar. Mas Rafael ligava para Clara toda noite, a voz dela um porto seguro no caos. Como tá Paraty? Ele perguntou na terça, deitado no sofá, a garrafa verde na mesa ao lado. Quietinha, ela respondeu, o som do mar na linha. Fiz um tapete de crochê hoje. E o rio? Barulhento. Ele riu, os olhos azuis no teto. Mas eu vejo você na minha cabeça o dia todo. Bobo, ela retrucou, o riso leve aquecendo ele do outro lado. Eles falavam de tudo. Ela da lojinha, ele das obras, os dois das estrelas que viram na rede. Na quinta, Rafael mandou um presente para ela. Um caderno de capa dura, azul como o mar de Paraty, com um bilhete. Para você escrever mais cartas, Rafael. Clara ligou à noite, a voz rindo na linha. Você é louco. Adorei o caderno, já escrevi uma página. Sobre o quê? Ele perguntou, o sorriso saindo fácil, o rio piscando pela janela. Sobre você, ela disse baixo, o tom tímido. Mas não te mostro ainda. Ele riu, o peito leve, e na sexta, depois de uma reunião tensa, jogou a mochila no Range Rover, camiseta, jeans, o caderno na cabeça, e pegou a Rio Santos mais uma vez. Chegou em Paraty à noite, o calor úmido subindo das pedras, as luzes das casinhas coloridas guiando ele até a Rua das Flores. Os girassóis estavam murchos no vaso da porta do 47, mas Rafael bateu. 3 toques firmes, o coração disparado. Clara abriu, o cabelo preto cacheado solto, os olhos castanhos brilhando com um sorriso quente. Vestia uma blusa leve roxa e um short jeans, os pés descalços, o caderno azul na mão. Rafael, disse a voz suave, o rosto corando. Você e seus presentes. Gosto de te ver sorrir. Ele respondeu rindo baixo, os olhos azuis fixos nos dela. Posso entrar? Sempre. Ela retrucou dando um passo para trás. O quartinho estava quente, o cheiro de café misturado com o bolo de laranja que ela fez. Sentaram na mesinha, o ventilador girando, e comeram devagar, o papo fluindo como o mar. Como foi a semana? Ele perguntou, cortando o bolo, os olhos azuis nos dela. Boa, ela respondeu rindo leve. A lojinha estava cheia, vendia um monte de crochê. E você? Pesada, ele disse, o sorriso meio torto. Obras atrasadas, meu sócio bravo. Mas vim correndo para cá. Clara sorriu, os olhos castanhos nos dele. Por causa do bolo? Brincou, o tom leve. Por causa de você? Ele retrucou, o tom firme, o coração batendo mais forte. Ela corou, o olhar fugindo para o prato, mas o sorriso ficou. Depois do bolo foram para o quintal. A rede pendurada entre os coqueiros,
o céu estrelado brilhando. Deitaram juntos, o balanço leve, o vento salgado no rosto, o calor dela contra o ombro dele. Você já escreveu outra carta para o mar? Ele perguntou, os olhos azuis nas estrelas. Não, ela respondeu rindo baixo. Uma já deu você, né? Ainda bem, ele disse, virando para ela, o rosto dela tão perto que ele sentia o cheiro de laranja no cabelo. Não quero concorrência. Clara riu, os olhos castanhos nos dele, e o silêncio caiu, o ar entre eles mudando. Rafael segurou a mão dela, os dedos dela quentes nos dele, e o coração disparou. Clara, começou, o tom baixo. Você mudou algo em mim, sabia? Como? Ela perguntou, a voz suave, os olhos arregalados. Não sei explicar, ele disse, o peito apertando. O rio é grande, mas vazio. Aqui, com você, é diferente. É cheio. Ela ficou quieta, os dedos apertando os dele, o olhar brilhando com algo que ele não nomeava. Você também mudou algo em mim, sussurrou baixo. Eu estava sozinha, Rafael. Agora não tô mais. Ele sorriu, o calor dela contra o ombro, e eles ficaram na rede, o mar ao fundo, o balanço misturado com o som das ondas. Mas enquanto Clara falava, do crochê, das estrelas, Rafael sentia um peso novo. O rio puxava ele, os prédios, o dinheiro, a vida que construiu. E Paraty segurava com ela o quartinho, a simplicidade que o prendia. Naquela noite, ele ficou até tarde, o papo virando silêncio, o mar enchendo o quintal. Quando se despediu na porta, Clara encostou a testa na dele, o toque quente, os olhos dela nos dele. Volta logo, disse, o sorriso tímido, a voz firme. Sempre, ele respondeu, o tom certo, o peito cheio. No caminho para o rio, a Rio Santos escura, Rafael parou num posto. Tomou um café ruim e seguiu o mar à esquerda como um espelho. No duplex, a garrafa na mesa, ele deitou na cama, o rio piscando pela janela. Ele pensava nela, o caderno azul, a rede, o bolo de laranja. Mas o rio gritava, obras, contratos, Eduardo cobrando. Rafael era um milionário de concreto, mas Clara, com sua carta romântica, estava virando o mar dele. E ali, entre os dois mundos, ele sentia o coração dividido pela primeira vez. O barulho do rio contra o silêncio de Paraty, o dinheiro contra o que ela dava sem pedir nada. Rafael Almeida voltou para o rio, com o calor da testa de Clara na memória. O toque dela na porta do quartinho, ecoando como as ondas da Rio Santos. A semana na Almeida. Construções foi um caos. O prédio de São Conrado atrasado, Eduardo batendo na mesa numa reunião, o celular vibrando com clientes irritados. Mas Rafael segurava o caderno azul que mandou para ela na cabeça, o bolo de laranja na boca, a rede balançando no peito. O duplex na Niemeyer com seu vidro e mármore parecia uma gaiola brilhante. Na segunda ele ligou para Clara, o escritório vazio, o skyline do Leblon escuro pela janela. Oi, minha escritora, disse, o tom leve, o sorriso saindo fácil. Rafael, ela respondeu, a voz quente na linha. Já tá com saudade da rede? Da rede e de você. Ele retrucou, rindo, os olhos azuis na garrafa verde que guardava na gaveta. Como tá Paraty? Linda, ela disse, o mar ao fundo. Fiz um colar de crochê hoje. E o rio? Pesado, ele respondeu, o tom caindo um pouco. Obras dando errado, meu sócio bravo. Mas você me salva. Ela riu, o som leve, e eles falaram por 1 hora. Ela da lojinha, ele do atraso, os dois das estrelas. Quando desligou, Rafael ficou na cadeira, o coração aquecendo, mas o peso do rio apertava. Na terça, Eduardo chamou ele para o canto depois de uma reunião. Barba grisalha, olhos sérios, o tom cortante. Rafael, você tá avoado. O que tá acontecendo? Nada. Ele mentiu, os olhos azuis fugindo para o chão. Só cansado. Cansado não fecha contrato. Eduardo retrucou firme. Se concentra, cara. Esse prédio é nosso futuro. Rafael assentiu, o peito apertado, e correu na praia do PP à noite, o sol caindo na areia, o mar escuro como o humor dele. Mandou uma foto para Clara, as ondas na beira, a legenda, pensando em você. Ela respondeu na quarta, uma foto do cais à noite, o mar calmo, um bilhete, pensando em você também. Ele sorriu, o coração leve por 1 segundo, mas o rio puxava.
obras, prazos, o dinheiro que ele construiu. Na quinta, depois de um dia ruim, um fornecedor desistiu. Eduardo gritou no telefone. Rafael sentou no duplex, uma cerveja na mão, a garrafa verde na mesa. O vazio estava de volta, maior que antes, e Paraty parecia um sonho longe. Sexta-feira, ele jogou a mochila no Range Rover, camiseta jeans, o caderno azul na cabeça, e pegou a Rio Santos, o sol caindo no mar, o rádio mudo. Chegou em Paraty à noite, o calor úmido nas pedras, as luzes das casinhas coloridas brilhando. Estacionou na Praça da Matriz, a mochila no ombro, e caminhou até a Rua das Flores, o número 47 como um farol. Bateu 3 toques firmes, o coração disparado. Clara abriu, o cabelo preto cacheado solto, os olhos castanhos brilhando com um sorriso quente. Vestia uma blusa leve cinza e um short jeans, os pés descalços, o caderno azul na mesinha ao lado. Rafael, disse, a voz suave, o rosto corando. Você tá com cara de cansado. O Rio me matou essa semana. Ele respondeu rindo torto, os olhos azuis fixos nos dela. Posso entrar? Claro. Ela retrucou, dando um passo para trás. O quartinho estava quente, o cheiro de café misturado com um bolo de milho que ela fez. Sentaram na mesinha, o ventilador girando, e comeram devagar, o papo começando leve. Como foi a semana? Ela perguntou, cortando o bolo, os olhos castanhos nos dele. Tensa, ele disse, o sorriso meio apagado. Obras atrasadas, meu sócio no meu pé. E você? Boa, ela respondeu, rindo leve. Vendi uns brincos na lojinha, mas você tá diferente, Rafael. O que houve? Ele ficou quieto, o bolo na boca, o peso do Rio subindo. É o trabalho, começou o tom baixo. Tá me puxando, Clara. O Rio é grande, mas às vezes sufoca. Ela assentiu, os olhos castanhos nos dele, o ar entre eles mudando. E aqui? Perguntou baixo. Como você se sente aqui? Livre, ele respondeu rápido, os olhos azuis brilhando. Com você, o peso some. Mas o Rio me chama. Os prédios, o dinheiro. Clara segurou a mão dele, os dedos quentes nos dele, o olhar firme. Você não precisa carregar tudo, disse a voz suave. Aqui é simples, Rafael. Talvez você precise disso mais que o Rio. Ele sorriu, o peito apertando, o calor dela tão perto. Talvez, disse baixo, os dedos apertando os dela. Foram para o quintal, a rede entre os coqueiros, o céu estrelado, e deitaram juntos, o balanço leve, o vento salgado no rosto. Olha o mar, ela disse apontando para o som das ondas, o cabelo cacheado roçando o ombro dele. Prefiro olhar você, ele retrucou, virando para ela, o rosto dela tão perto que ele sentia o cheiro de milho. Ela riu, os olhos castanhos nos dele, e o silêncio caiu, o coração dele disparado. Clara, começou o tom baixo, você tá me mudando, sabia? Mais que eu imaginava. Você também. Ela sussurrou, os dedos nos dele. Mas não deixa o Rio te levar. Ele ficou quieto, o mar ao fundo, o peso do Rio contra o calor dela. Naquela noite ficou até tarde, o papo virando silêncio, a rede balançando. Quando se despediu na porta, Clara beijou o rosto dele, o toque quente, os olhos dela nos dele. Volta logo, disse o sorriso tímido, a voz firme. Sempre, ele respondeu, o coração dividido. No caminho para o Rio, a Rio Santos escura, Rafael parou num posto, tomou um café fraco e seguiu, o mar à esquerda como um aviso. No duplex, a garrafa na mesa, ele deitou na cama, o Rio piscando. Ele era um milionário de concreto, mas Clara, com sua carta, sua rede, seu bolo, estava virando o ar que ele respirava. E o Rio, com seus prédios e prazos, começava a pesar mais que o coração dele aguentava. Rafael Almeida voltou para o Rio com o beijo de Clara no rosto, o calor dela queimando mais que o sol da Rio Santos. A semana na Almeida. Construções foi um inferno. O prédio de São Conrado com fundação rachada. Eduardo gritando no escritório. Clientes ameaçando romper contratos. E o duplex na Niemeyer virava uma prisão de vidro a cada noite. Rafael ligava para Clara, a voz dela um alívio. Mas o peso do Rio crescia, sufocando o que Paraty acendia nele. Na segunda, ele tentou falar com ela, o celular na mão, o Leblon escuro pela janela. Oi, Clara, disse, o tom baixo, o cansaço saindo na voz. Rafael, ela respondeu, o som do mar na linha.
Você tá bem? Sua voz tá estranha. Tô cansado, ele admitiu, os olhos azuis na garrafa verde da gaveta. O rio tá me matando essa semana. Vem pra cá, ela disse, a voz suave, mas firme. Descansa aqui, Rafael. Queria, ele retrucou rindo torto, mas o trabalho não deixa. Ela ficou quieta, o silêncio pesado na linha, e eles falaram pouco. Ela da lojinha, ele da obra, os dois evitando o que pesava. Quando desligou, Rafael sentou na cadeira, o peito apertado, o barulho do rio enchendo o vazio. Na terça, Eduardo chamou ele para a sala. Barba grisalha, olhos sérios, o tom cortante. Rafael, você tá fora do jogo. O que tá acontecendo? É pessoal, ele respondeu baixo, os olhos azuis no chão. Tô resolvendo. Resolve logo. Eduardo retrucou firme. Esse prédio é nosso pescoço. Não afunda a gente. Rafael assentiu, o peso subindo e correu na praia do PP à noite. O mar escuro como o céu, o vento frio batendo no rosto. Mandou uma foto para Clara. As ondas na beira, a legenda. Queria estar aí. Ela respondeu na quarta. Uma foto da rede no quintal, o céu cinza. Um bilhete. Te espero. Ele sorriu, o coração leve por um segundo, mas o rio gritava. Obras, dinheiro, Eduardo no pé. Na quinta, o caos explodiu. O engenheiro-chefe pediu demissão. O fornecedor atrasou de novo e Rafael gritou no telefone, a voz ecoando no escritório. À noite, no duplex, ele abriu uma cerveja, a garrafa verde na mesa e o vazio o engoliu. Sexta-feira, amanheceu com chuva. Uma tempestade forte. O rio virando um mar de lama e trânsito. Rafael ficou no escritório até tarde, o celular vibrando com mensagens de Eduardo, o prédio de São Conrado na corda bamba. Às 8 da noite, ele olhou pela janela. O Leblon alagado, o mar bravo, e o peito apertou. Pegou o celular, ligou para Clara, o coração disparado enquanto chamava. Rafael? Ela respondeu, a voz suave, o som da chuva em Paraty na linha. Clara, ele disse, o tom rouco. Tá chovendo aí? Muito. Ela riu baixo. Tô no quartinho, ouvindo o mar. E aí? Chovendo também. Ele respondeu, os olhos azuis na janela. Mas o rio tá me afogando, Clara. Não aguento mais. Ela ficou quieta, o silêncio pesado, e então falou. Então vem pra cá, Rafael. Deixa o rio por um fim de semana. Ele segurou o celular, o barulho da chuva enchendo o escritório, e tomou a decisão. Tá bem, disse, o tom firme. Chego amanhã. Desligou, jogou a mochila no Range Rover, camiseta, jeans, o caderno azul na cabeça, e pegou a Rio Santos na chuva, o limpador de para-brisa trabalhando sem parar, o mar escuro à esquerda. A estrada estava lenta, árvores caídas, carros parados, mas Rafael seguiu, o coração leve pela primeira vez na semana. Chegou em Paraty à meia-noite, o calor úmido misturado com a chuva, as pedras brilhando nas luzes. Estacionou na Praça da Matriz, a mochila no ombro, e correu até a Rua das Flores, o número 47, como um refúgio. Bateu, 3 toques firmes, a chuva pingando no cabelo. Clara abriu, o cabelo preto cacheado molhado, os olhos castanhos arregalados, uma blusa leve cinza grudada no corpo, os pés descalços. Rafael, disse, a voz surpresa, o rosto corando. Você veio na chuva? Precisei. Ele respondeu, rindo torto, os olhos azuis fixos nos dela. Posso entrar? Claro. Ela retrucou, puxando ele para dentro. O quartinho estava quente, o cheiro de café no ar, o ventilador parado por causa da chuva. Clara pegou uma toalha, entregou para ele e sentaram na mesinha, o som da tempestade lá fora. O que houve? Ela perguntou, os olhos castanhos nos dele, o tom suave. O rio, ele disse, secando o cabelo, o peito apertado. Tá me matando, Clara. Obras, pressão, tudo. Aqui é diferente. Ela assentiu, segurando a mão dele, os dedos quentes nos dele. Aqui é simples, disse, baixo. Fica comigo esse fim de semana, Rafael. Esquece o rio. Ele sorriu, o peso caindo um pouco, os olhos azuis brilhando. Foram para o quintal, a rede molhada, o céu escuro. E sentaram no chão, o telhado do quintal, protegendo da chuva. Você já sentiu isso? Ele perguntou, o tom baixo, o mar ao fundo. Um lugar te puxando? Sempre. Ela respondeu, rindo leve. Por isso joguei a garrafa.
E ela te trouxe. Rafael ficou quieto, o calor dela tão perto, e segurou a mão dela mais forte. Clara, começou, os olhos azuis nos dela. Você tá me salvando, sabia? Ela corou o olhar firme e encostou a cabeça no ombro dele. Você também, sussurrou, o som da chuva misturado com o mar. Naquela noite, ele ficou, o papo virando silêncio, a chuva caindo. Quando se despediu na porta, Clara beijou o rosto dele de novo, o toque quente, os olhos dela nos dele. Fica mais, disse, o sorriso tímido, a voz firme. Volto logo, ele respondeu, o coração dividido. No caminho para o rio, a chuva parando, Rafael sabia. O rio puxava, mas Clara segurava. E ele, o milionário da Barra, estava escolhendo entre o concreto e o mar. Rafael Almeida voltou para o rio depois da chuva em Paraty, o toque de Clara no rosto como um farol que não apagava. A semana na Almeida Construções foi um teste. O prédio de São Conrado com rachaduras consertadas, Eduardo mais calmo, mas cobrando foco, o celular vibrando com prazos. Mas o duplex na Niemeyer parecia um eco vazio. Rafael ligava para Clara toda noite, a voz dela trazendo o mar de Paraty para dentro do vidro e mármore. Na segunda, ele falou com ela, o escritório quieto, o Leblon escuro pela janela. Oi, Clara, disse, o tom leve, o cansaço sumindo com a voz dela. Rafael, ela respondeu, o som do mar na linha. Como tá o rio depois da chuva? Molhado, ele riu, os olhos azuis na garrafa verde da gaveta. Mas eu penso em você o dia todo. Bobo, ela retrucou, o riso quente. Fiz um pano de crochê hoje, e você? Tô segurando as pontas, ele disse, o tom caindo um pouco. Mas Paraty me chama, Clara. Então vem, ela respondeu, a voz suave, mas firme. O café tá te esperando. Ele sorriu, o peito aquecendo, e eles falaram por 1 hora. Ela da lojinha, ele da obra, os dois do mar. Quando desligou, Rafael ficou na cadeira, o coração batendo diferente. Na terça, Eduardo chamou ele para a sala. Barba grisalha, olhos sérios, o tom direto. Rafael, você tá melhor, mas ainda avoado. Resolveu o que estava te pegando? Tô resolvendo, ele respondeu, os olhos azuis firmes. Mas preciso de um tempo, Eduardo. Tempo? Eduardo franziu a testa, o tom subindo. Com o prédio na reta final. Só um fim de semana, Rafael disse firme. Depois eu volto inteiro. Eduardo resmungou, mas assentiu, e Rafael correu na praia do PP à noite, o sol caindo na areia, o mar calmo como um sinal. Mandou uma foto para Clara, as ondas na beira, a legenda, volto sábado. Ela respondeu na quarta, uma foto do cais ao pôr do sol, o mar laranja, um bilhete. Te vejo aqui. Quinta e sexta voaram. Rafael consertou o cronograma, acalmou clientes, deixou tudo pronto para o sócio. Mas o rio pesava menos. Na sexta à noite, ele jogou a mochila no Range Rover, camiseta, jeans, o caderno azul na cabeça e pegou a Rio Santos, o sol caindo no mar, o rádio tocando um samba baixo. Chegou em Paraty tarde, o calor úmido subindo das pedras, as luzes das casinhas coloridas brilhando. Estacionou na Praça da Matriz, a mochila no ombro, e caminhou até a Rua das Flores, o número 47 como um lar. Bateu, 3 toques firmes, o coração disparado. Clara abriu, o cabelo preto cacheado solto, os olhos castanhos brilhando com um sorriso quente. Vestia uma blusa leve branca e um short jeans, os pés descalços, o caderno azul na mesinha. Rafael, disse, a voz suave, o rosto corando. Você tá com cara de leve hoje. Tô, ele respondeu rindo baixo, os olhos azuis fixos nos dela. O rio perdeu essa semana. Posso entrar? Sempre, ela retrucou, puxando ele para dentro. O quartinho estava quente, o cheiro de café misturado com um bolo de fubá fresco. Sentaram na mesinha, o ventilador girando, e comeram devagar, o papo fluindo como o mar. O que mudou? Ela perguntou, cortando o bolo, os olhos castanhos nos dele. Você, ele disse, o tom firme, o sorriso saindo fácil. O rio é grande, Clara, mas não me segura mais. Aqui eu respiro. Ela assentiu, os olhos brilhando, e segurou a mão dele, os dedos quentes nos dele. Então fica, disse, baixo. Não só o fim de semana, fica de verdade. Rafael ficou quieto, o bolo na boca, o peito apertando com o peso da escolha. E o rio? Perguntou,
os olhos azuis nos dela. Os prédios, a empresa. Você não precisa de tudo isso, ela retrucou, a voz suave, mas firme. Aqui tem mar, café, eu. O que mais você quer? Ele sorriu, o coração disparado, e o silêncio caiu, o som do mar enchendo o quartinho. Foram para o quintal, a rede entre os coqueiros, o céu estrelado, e deitaram juntos, o balanço leve, o vento salgado no rosto. Clara, começou, o tom baixo virando para ela. Você tá certa. O rio é barulho. Você é paz. Ela riu, os olhos castanhos nos dele. O rosto dela tão perto que ele sentia o cheiro de fubá. Então decide, disse baixo, os dedos apertando os dele. O mar ou o concreto? Rafael ficou quieto, o mar ao fundo, e tomou a decisão. O mar, disse, o tom firme, os olhos azuis brilhando. Você. Ela sorriu, o calor dela contra o ombro, e encostou a testa na dele, o toque quente como na chuva. Então fica, sussurrou, o olhar firme. Naquela noite, ele ficou, o papo virando silêncio, a rede balançando. No sábado, Rafael ligou para Eduardo do quintal. O sol subindo, o mar calmo ao fundo. Eduardo, vou tirar um tempo, disse, o tom certo. O prédio tá encaminhado. Cuida dele para mim. Você tá louco? Eduardo gritou, a voz ecoando na linha. E a empresa? Tô vivo, Rafael retrucou rindo baixo. Paraty me pegou. Volto pro Rio só para resolver as coisas. Desligou, o peito leve, e voltou para Clara, que fazia café na cozinha. Decidi, disse, os olhos azuis nos dela. Fico aqui. Ela sorriu, o rosto corando, e entregou a xícara, os dedos roçando os dele. Bem-vindo ao mar, disse, o tom quente. Naquele fim de semana, Rafael ficou. O café, a rede e o mar com ela. O Rio perdeu e Clara, com sua carta romântica, venceu. Ele, o milionário da Barra, trocava o concreto pelo que ela escreveu na garrafa. Um amor simples que transformava tudo. Rafael Almeida acordou no domingo com o som do mar, entrando pela janela do quartinho de Clara, o calor dela ao lado, na cama simples de madeira. O sol subia devagar em Paraty, as pedras da Rua das Flores brilhando com o orvalho, o cheiro de café vindo da cozinha onde Clara já mexia nas panelas. Ele abriu os olhos, o cabelo castanho curto bagunçado, os olhos azuis refletindo o céu claro, e sorriu. O rio estava longe, o peso do concreto sumido, o mar de Paraty agora, o lar dele. Bom dia, meu carioca, Clara disse, entrando com uma xícara fumegante, o cabelo preto cacheado solto, os olhos castanhos brilhando com um sorriso quente. Vestia uma blusa leve branca e um short jeans, os pés descalços no chão de taco. Bom dia, minha escritora, ele respondeu, rindo baixo, sentando na cama, os olhos fixos nela. Já tá me mimando? Sempre, ela retrucou, entregando o café, o rosto corando. Você merece, depois de largar o Rio por mim. Rafael pegou a xícara, o calor subindo nas mãos, e tomou um gole, o gosto simples aquecendo o peito. Não larguei por você, disse, o tom leve. Larguei por mim. Você só me mostrou o caminho. Ela sorriu, sentando ao lado dele, o colchão afundando um pouco, e encostou a cabeça no ombro dele. Então, bem-vindo ao seu caminho, sussurrou, o som do mar ao fundo. Naquele dia, Rafael ficou em Paraty, o primeiro domingo sem a Rio Santos no horizonte. Eles foram pro cais, o sol quente batendo no mar calmo, os barcos balançando devagar. Clara levou ele para uma caminhada na praia do Pontal, a areia branca sob os pés, o vento salgado no rosto. Aqui é onde eu penso, ela disse, parando na beira, o cabelo cacheado voando. No que você pensava antes de mim? Ele perguntou, os olhos azuis nos dela, a mão segurando a dela. Em alguém como você, ela respondeu, rindo leve. Mas não sabia que ia ser um milionário da Barra. Ele riu de o peito leve e eles sentaram na areia, o mar lambendo os pés. Rafael contou do rio, as corridas na praia, os prédios que subiu, o vazio que carregava, e Clara ouviu, os olhos castanhos brilhando com cada palavra. Ela falou da lojinha, do crochê, das noites escrevendo na chuva, e Rafael sentiu o coração se encher, o contraste dos mundos deles virando uma ponte. Na semana seguinte, Rafael voltou para o Rio uma última vez, o Range Rover cortando a Rio Santos, o sol forte no mar. No duplex arrumou tudo, vendeu móveis, guardou o que importava, deixou a garrafa verde na mochila. Encontrou Eduardo no escritório,
o Leblon barulhento ao fundo, e entregou as chaves da Almeida Construções. Tô fora, Eduardo, disse, o tom firme, os olhos azuis claros. O prédio é seu, me compra. Você tá louco, Eduardo retrucou, a barba grisalha tremendo. E o dinheiro? A empresa? O dinheiro eu tenho, Rafael respondeu, rindo baixo. A empresa não me tem mais. Para-te, é meu lugar agora. Eduardo resmungou, mas apertou a mão dele, o acordo selado. Rafael voltou para Paraty no sábado, o Range Rover estacionado na Praça da Matriz, a mochila no ombro, o coração leve. Clara abriu a porta do 47, o sorriso quente, os braços abertos. Você voltou para ficar, disse, a voz suave, os olhos castanhos brilhando. Para sempre, ele retrucou, puxando ela para um abraço, o calor dela contra o peito. Os meses passaram como as ondas. Rafael se mudou para o quartinho. O dinheiro da venda da empresa guardado para um futuro simples. Ele ajudava Clara na lojinha de artesanato, aprendendo crochê com ela nas tardes quietas, os dedos desajeitados fazendo ela rir. Compraram uma casinha maior na Rua das Flores, azul como a primeira, mas com um quintal grande, 2 redes entre os coqueiros, uma varanda para o café da manhã. Num sábado de primavera, eles abriram um café juntos, o cais da garrafa, perto do cais onde ela jogou a carta. Mesinhas de madeira na calçada, o cheiro de bolo de fubá no ar, a garrafa verde num canto como um troféu. Clara cuidava das receitas. Rafael servia os clientes e Paraty abraçava os dois. Turistas pedindo café, locais contando histórias, o mar ao fundo como um hino. Numa noite quente, sentados na varanda da casinha, o céu estrelado acima, Clara encostou nele, o caderno azul no colo. Você já pensou que uma garrafa mudou tudo? Perguntou rindo baixo, os olhos castanhos nos dele. Todo dia, ele respondeu, beijando a testa dela, o cabelo cacheado roçando o rosto. E agradeço cada palavra que você escreveu. Ela abriu o caderno, leu em voz alta. Ele veio do Rio, achou minha garrafa e ficou. O mar venceu o concreto. Saiu ao rio, o rosto corando e guardou o caderno. Rafael puxou ela para perto, o calor dela contra o peito, o som do mar enchendo a noite. Você me venceu, disse, o tom baixo, os olhos azuis brilhando. O rio nunca teve chance. Clara riu, os olhos castanhos nos dele. E eles ficaram ali, a rede balançando ao lado. O café na mesa, Paraty ao redor. O milionário da Barra encontrou uma garrafa com uma carta romântica na praia do PP. E Clara, a mulher que a escreveu, transformou a vida dele. Do vazio do concreto para o calor do mar. Da solidão do dinheiro para o amor que ela deu sem pedir nada.